Vou falar um pouquinho hoje sobre dois dos principais tratamentos de reprodução humana assistida, que é a fertilização in vitro e a inseminação intrauterina. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso, e digo mais, provavelmente vocês conhecem ou vão conhecer alguém que já precisou ou que vai precisar de um tratamento desses, mas é muito comum a gente ver no consultório algumas dúvidas sobre esses tratamentos, e a diferença entre um e outro é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos minutos. Eu queria começar definindo um termo, que é a fertilização, que é um termo comum entre esses dois tratamentos. Fertilização é a união entre o espermatozoide e o óvulo, que pode dar origem eventualmente a um embrião e que pode dar origem eventualmente a uma gestação. E como é que esse processo de fertilização acontece naturalmente? Essa é uma imagem do sistema reprodutor feminino, que é composto fundamentalmente pela vagina, pelo útero e pelos ovários. As mulheres todas nascem com um estoque finito de óvulos nos ovários, que ficam dentro de estruturas chamadas folículos. Os folículos são como pequenas bolinhas de líquido que produzem os hormônios femininos. Quando os folículos começam a se desenvolver, eventualmente um deles termina esse processo de desenvolvimento e rompe, e acontece a ovulação. O óvulo então é capturado pela tubo-uterina e é transportado pela tubo-uterina em direção ao útero. Quando o casal tem relação, próxima a essa fase da menstruação, e a ejaculação é intravaginal, como os espermatozoides se mexem, eles conseguem entrar no útero. E alguns deles conseguem atingir o óvulo dentro da tubo-uterina. Então a fertilização natural, a fertilização in vivo, acontece dentro da tubo-uterina. O embrião que é originado dessa fertilização é então transportado pela tubo-uterina para dentro do útero, num processo que demora alguns dias. E durante esse processo ele vai se desenvolvendo até ele estar num estado apto a implantar. Então, para que a gravidez aconteça de forma natural, é importante que aconteça a ovulação, é importante que o sêmen tenha uma certa qualidade, quantidade de espermatozoides, movimentação e forma, e é importante que o caminho que o espermatozoide tenha que percorrer e o óvulo tem que percorrer esteja livre. Quando existe algum impedimento nesse caminho, ou nos espermatozoides ou nos óvulos, pode acontecer uma dificuldade para o casal engravidar. E é aí que entram os tratamentos de reprodução assistida. Independente do tipo de tratamento, uma etapa importante do tratamento é controlar a ovulação. E o que quer dizer isso? A gente precisa ter uma ideia precisa de quando a ovulação vai acontecer. Na prática, a gente faz isso usando o ultrassom transvaginal de forma seriada, quer dizer, a gente repete os exames de ultrassom em um intervalo de tempo curto para acompanhar o crescimento dos folículos. A gente também pode usar exames de sangue hormonais para saber quando a ovulação está acontecendo. Na inseminação intrauterina, o que a gente faz é controlar um ciclo menstrual natural ou, mais comumente, a gente usa pequenas quantidades de hormônio para fazer a paciente ovular 2 a 3 óvulos, em vez daquele 1 que ela ovularia naturalmente. E quando a pessoa está para ovular, em vez do casal ter relação, a gente pede para o parceiro colher os espermatozoides no laboratório, por masturbação, e nós separamos os espermatozoides mais rápidos dessa amostra de sêmen. Esses espermatozoides, então, são inseridos dentro do útero, bem na entrada do útero, com um catéter, que é um tubinho bem fininho, bem maleável. Só que daí em diante o espermatozoide tem que percorrer a distância que ele percorreria naturalmente. Isso é, ele tem que se direcionar à tuba e a fertilização vai acontecer em vivo também, dentro da tuba, como acontece o processo natural. Basicamente o que a gente faz na inseminação intrauterina é encurtar a distância que o espermatozoide tem que percorrer para chegar até o óvulo. Então, uma grande parte desse processo natural tem que acontecer, como na fertilização natural, na inseminação intrauterina. Então, para que nós usamos a inseminação intrauterina na prática? Quando existem alterações leves ou médias dos espermatozoides, quando existem fatores desconhecidos de infertilidade, nós fazemos a investigação do casal que está com dificuldade para engravidar, e nós não descobrimos nenhum problema aparente, é um casal que não está tentando há muito tempo, e aparentemente sem nenhum problema. Ou, e essa é uma indicação interessante, quando nós precisamos usar espermatozoides doados. Os espermatozoides doados eles podem ser usados nos casais em que o parceiro não tem espermatozoides, nos casais homoafetivos femininos, ou quando a mulher quer engravidar e não tem parceiro. Contanto que o sistema reprodutor feminino seja normal, a inseminação pode ser usada com o sêmen doado. E a fertilização in vitro. Qual é a diferença da fertilização in vitro para a inseminação?
A fertilização in vitro, em geral, é feita com estimulação ovariana, mas aqui o objetivo é diferente. A gente quer ter um pouco mais de óvulos do que aqueles 2 ou 3 na inseminação. O máximo que a gente conseguir daquela paciente no caso. A gente controla, então, o crescimento dos folículos, mas a gente não deixa a paciente ovular. A gente extrai os óvulos dos ovários e isso é feito com uma punção, uma agulha que a gente insere dentro do ovário, guiado por ultrassom e, evidentemente, com anestesia. Então, essa é uma imagem real de um ultrassom com uma agulha entrando dentro dos folículos. O líquido de dentro do folículo é aspirado e o óvulo vem junto com esse líquido e nós transportamos esse material para um laboratório de reprodução assistida, onde vai acontecer a fertilização. Por isso, fertilização in vitro. Como que acontece a fertilização? Existem 2 formas, basicamente, e isso depende da qualidade da amostra dos óvulos e da qualidade da amostra dos espermatozoides no dia que a gente faz o procedimento. Nós podemos pegar alguns espermatozoides para cada óvulo e deixar os espermatozoides em volta do óvulo e um deles vai entrar no óvulo, como aconteceria naturalmente. Essa é a fertilização clássica. Ou nós podemos escolher um espermatozoide para cada óvulo e injetar esse espermatozoide dentro do óvulo, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou ICSI. Independente dessas 2 formas de fertilização, os embriões que são formados por esse processo, eles são cultivados por alguns dias. Então a gente tenta imitar o que aconteceria dentro da tuba uterina. E uma vez que eles atingem um estágio que eles atingiriam se fossem fertilizados naturalmente, nós podemos colocar de volta esses embriões dentro do útero, uma técnica muito parecida com a inseminação, usando um catéter bem fininho guiado por ultrassom. Mas na fertilização in vitro, como a gente tem acesso aos óvulos e aos embriões fora do organismo, nós também podemos fazer congelamento desse material, seja de óvulos, seja de embriões. E essa também, às vezes, é uma indicação importante da fertilização in vitro. Então, na prática, para que serve a fertilização in vitro? A fertilização in vitro serve quando existem defeitos mais graves do processo natural de reprodução, impedimentos do encontro natural entre o espermatozoide e o óvulo, como acontece nos problemas mais graves das tubas uterinas, nas endometrioses mais acentuadas, acontece nos fatores masculinos mais graves. Mas ela também é usada quando existe uma falha repetida de tratamentos mais simples, como a inseminação, ou como um tratamento até mais simples, que é o coito programado. Ela também é o tratamento que é usado quando existe a necessidade de doação de óvulos. Doação de óvulos é um tratamento que é possível ser feito, é um tratamento relativamente comum, e os óvulos são obtidos através de um procedimento como esse que eu expliquei para vocês agora. E existem outras 2 indicações que não têm tanto a ver com infertilidade, mas a fertilização in vitro pode ser usada para o congelamento do óvulo ou do embrião, no caso de uma pessoa que precisa ou gostaria de atrasar um pouquinho a maternidade e pode sofrer algumas consequências de postergar esse desejo reprodutivo. E também, como nós temos o embrião fora do organismo, nós conseguimos fazer algumas análises nesse embrião, algumas análises genéticas, e nós podemos, por exemplo, evitar a transmissão de doenças prevalentes em uma certa família. Uma pergunta muito comum dos casais quando a gente vai fazer qualquer tipo de tratamento de reprodução assistida é essa: quais são as minhas chances? Escolhi o tratamento. O que vai interferir na minha chance de sucesso? Essa chance é muito variável, cada indivíduo tem um potencial. Mas são 3 fatores que são mais importantes quando a gente fala sobre chances de sucesso em fertilização in vitro ou inseminação intrauterina. O primeiro é o motivo pelo qual o casal está fazendo o tratamento. O segundo é o tempo que o casal estava tentando naturalmente antes de fazer o tratamento. Quanto mais tempo, provavelmente mais grave é o fator, e isso pode ter efeito, inclusive, no tratamento para engravidar. E o terceiro e mais importante, e isso é um alerta que eu queria fazer, é a idade da mulher. Aqui vocês podem ver um gráfico, que é uma estatística, na verdade, americana, sobre as chances de sucesso da fertilização in vitro, o tratamento mais sofisticado que a gente tem, de acordo com a idade da mulher. Vocês podem perceber que as chances são mais ou menos estáveis, até por volta dos 34, 35 anos elas começam a reduzir, mas elas caem bastante depois dos 40 anos. Então esse é o fator mais importante para nós na chance de sucesso de um tratamento como esse. Então, em síntese, a inseminação intrauterina é um tratamento um pouco mais simples, ele é mais parecido com o processo natural. Basicamente, a gente encurta a distância que o espermatozoide tem que percorrer. Então, ele é usado para alterações mais leves. Já a fertilização in vitro é um tratamento que envolve uma manipulação maior do organismo. Portanto, a gente pode tratar situações um pouco mais graves, como as alterações da tuba e as alterações masculinas mais graves.
e ainda permite que a gente faça análise genética dos embriões ou congelamento de embriões e óvulos no caso de postergar a maternidade. Bom, o recado era esse. Obrigado pela atenção.